O que é essencial saber-se sobre Jaime Cortesão? Em abril de 1884, Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens iniciavam a grande viagem de Angola à Contracosta. Este gigantesco empreendimento inseria-se na corrida à exploração de África, em que Portugal se via envolvido devido à concorrência colonial de outros países europeus, sobretudo desde meados do século XIX. Foi neste ambiente que nasceu, a 29 de abril de 1884, em Ançã, concelho de Cantanhede, o futuro historiador da expansão portuguesa, Jaime Cortesão. Filho de Augusto Cortesão e Norberta Zuzarte, Jaime teve uma infância tranquila e desafogada, marcada pelo sentido poético da mãe e pela atividade do pai, médico e filólogo. Aos 6 anos mudou-se com a família para São João do Campo, no concelho de Coimbra, onde frequentou o liceu. Terminados os estudos secundários, inscreve-se na universidade, onde faz o primeiro ano em grego. Abandona, porém, este curso e inscreve-se em Direito, que prefere ao curso de Belas Artes, que também o atraía. Não é, no entanto, esta a sua última orientação, pois, após 2 anos de frequência, decide-se pela formatura em Medicina. Inscreve-se na Faculdade de Medicina, transferindo depois a sua matrícula para a Escola Médico-Cirúrgica do Porto. É nesta cidade que Jaime Cortesão se manifesta pela primeira vez numa ação política de envergadura ao participar na greve académica de 1907 contra a ditadura de João Franco. É ainda no Porto que funda a revista Nova Silva e começa a colaborar com as revistas Ilustração Popular e A Vida. Em 1908, Jaime Cortesão adere ao Partido Republicano, relacionando-se com Bernardino Machado. Um ano antes da implantação da República, desloca-se para Lisboa, onde se matricula na Faculdade de Medicina para terminar o curso com 18 valores, apresentando a tese A Arte e a Medicina, Antero Quental e Sousa Martins. Ainda em 1910, regressa a São João do Campo, onde se consagra à medicina, mas sem grande entusiasmo. O que o entusiasma mesmo é a política, tanto que em 1911 se candidata a deputado pelo Círculo de Coimbra. Não é eleito. No ano seguinte, casa com a prima, Carolina Ferreira, e regressa ao Porto, onde abandona a prática da medicina para se dedicar ao ensino da História e da Literatura no Liceu Rodrigues de Freitas. A principal ocupação manifesta-se então na Renascença Portuguesa. Em 1960, pouco antes da sua morte, recordaria assim este movimento. O denominador comum que agregou homens de tendências tão dispares que participaram na Renascença Portuguesa era a necessidade, sentida por todos, de dar um conteúdo renovador e fecundo à Revolução Republicana que acabava de fundar um novo regime em Portugal. Jaime Cortesão chega a fazer parte da direção da revista Seara Nova. Em 1915, integra-se na Junta Revolucionária do Porto, participando no movimento para a queda da ditadura de Pimenta de Castro. Na sequência desta ação, é eleito deputado, regressando a Lisboa. Com o eclodir da Primeira Grande Guerra, inicia uma campanha favorável à entrada de Portugal no conflito e a sua atitude intervencionista ganha um grande fôlego quando os soldados portugueses se juntam à França e à Inglaterra. Estamos em 1916. Jaime Cortesão oferece-se como médico miliciano voluntário. Parte para a França, junta-se às tropas e é gaseado. Recebe depois um louvor e a Cruz de Guerra. Passado pouco tempo do seu regresso da guerra, é preso devido à hostilidade contra os sidonistas no poder. Libertado na sequência da reação dos republicanos liberais após o assassinato de Sidónio Pais, a atividade de Cortesão, desde o início de 1919, ano em que é nomeado diretor da Biblioteca Nacional, visa contribuir para a formação de uma consciência cultural e cívica dos portugueses dentro dos princípios progressistas da República. Preocupado em tornar a Biblioteca Nacional um importante centro cultural, aquela instituição passa a ser um centro de convívio e de trabalho, uma escola de intelectuais como Raul Proença, António Sérgio, Aquilino Ribeiro ou Teixeira de Pascoais. Em 1921, Cortesão é eleito membro da Academia de Ciências e em 1923 é convidado por Álvaro Castro para Ministro da Instrução, mas recusa o cargo. Este período caracteriza-se por uma vida mais estável que termina em fevereiro de 27. Um ano antes, estabelecera-se a ditadura militar e logo na primeira revolta dos liberais encontramos Cortesão como dirigente da Junta Revolucionária do Porto.
após a repressão deste movimento e da demissão do cargo que ocupava, inicia um longo e dramático exílio por vários países. Jaime Cortesão conhece o exílio durante 30 anos, de 1927 a 1957. Vive em Espanha e França e, a partir da década de 40, fixa residência no Rio de Janeiro. A partir de 52, Jaime Cortesão pode voltar a visitar Portugal com um passaporte diplomático brasileiro, até que regressa definitivamente em 57. A sua figura torna-se um símbolo de referência e de evocação da liberdade, constituindo, apesar da idade, uma ameaça latente para Salazar. Em finais de outubro de 57, o diretório da oposição republicana escolhe-o como candidato à presidência da República para as eleições que se realizam no ano seguinte. Embora tenha recusado tão honrosa nomeação, continua como um dos mentores da oposição e volta a conhecer a prisão pela quarta vez em novembro de 58, aos 74 anos. Mas logo uma grande campanha de solidariedade, sobretudo vinda do Brasil, cedo o faz libertar. Nesse mesmo ano é eleito presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores, sucedendo a Aquilino Ribeiro, e onde mantém uma intensa atividade. Morre a 14 de agosto de 1960, aos 76 anos. A obra que Jaime Cortesão nos deixa é uma das mais vastas entre os escritores portugueses do século XX. Cortesão é particularmente conhecido pela atividade de historiador. A maioria dos seus estudos foca a história do Brasil colonial em todas as épocas, mas incide com particular destaque no descobrimento, nas ações de desbravamento dos bandeirantes, no estabelecimento das fronteiras de 1750 e na cartografia antiga. A expansão portuguesa em geral, desde as Canárias até à Austrália, merece-lhe também toda a atenção. Muitas das suas investigações sobre alguns documentos tão importantes como a Carta de Pero Vaz de Caminha, o Tratado de Tordesilhas ou o Tratado de Madrid são das mais profundas até agora realizadas. Da sua investigação histórica resultaram volumes como Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil e Descobrimentos Portugueses, esta última verdadeiro pináculo da sua obra. Seria, porém, um erro ignorar toda a riqueza da criação literária. Jaime Cortesão estreou-se com o volume de poesia A Morte e a Águia, em 1910. Escrevia o poeta Cortesão a propósito deste género. Ao falar em arte, refiro em particular à poesia, pois penso, como Guiot, que ela é a mais nobre de todas as artes, porque reúne em si todas as outras e porque é lícito esperar dela tudo o que há de mais sério e de mais profundo. Jaime Cortesão escreveu os contos Da Quem e da Além-Morte e pouco depois decidiu-se a experimentar o género dramático. Daí resultaram 3 obras que conheceram um êxito assinalável: O Infante de Sagres, Egas Muniz e Adão e Eva. A sua genialidade, porém, não se esgotou aqui. Cortesão foi também mestre memorialista, especialista de terras e de gentes, faceta que continua, aliás, muito mais viva que a de poeta, contista ou dramaturgo. Jaime Cortesão é autor, nomeadamente, daquele que é, provavelmente, o mais vivo de todos os testemunhos escritos em português sobre a vivência da Primeira Grande Guerra, onde participou como voluntário na campanha da Flandres. Nas Memórias da Grande Guerra, 1914-1916, Jaime Cortesão declara enfaticamente: direi apenas o que vi e ouvi, sofri demasiado para poder mentir. Amassada com ouro e lama, a verdade é humana, inteira e grandiosa. O que todos puderam sentir nesta guerra foi a sua infinita capacidade de misérias. A descrição de terras e gentes foi, de facto, um dos domínios em que a mestria de Jaime Cortesão foi insuperável. Além da já mencionada Memórias da Grande Guerra, há pelo menos mais 3 obras onde tal expressividade é mais flagrante. Itália Azul, as colaborações para 3 dos volumes de Guia de Portugal, sendo o ponto mais alto neste tipo de literatura alcançado com o conjunto de 66 artigos que escreveu de forma irregular entre 52 e 1960, sempre que viajava por terras portuguesas e que foi publicando em vários jornais. Estes textos foram reunidos num volume publicado postumamente com o título Portugal, a Terra e o Homem. Jaime Cortesão cultivou ainda o ensaio, a crítica literária, a literatura infantil e a tradução. Traduziu, por exemplo, O Crime de Silvestre Bonar,
de Anatole France, ou Os Contos do Luar, de Camille Flammarion. O cidadão, artista e historiador Jaime Cortesão viveu e sofreu intensamente os dramas de Portugal e do mundo durante a primeira metade do século XX. Talvez por isso a sua obra nos surja como um legado paradigmático de um humanismo avançado e virado para o progresso, sobretudo para a compreensão do papel e da força dos portugueses na história. Para conhecer em síntese a sua visão do mundo, basta reter as palavras que deixou nas cartas à mocidade. Se és ambicioso, podes ganhar glória, dinheiro ou poderio com pequeno custo. Escritor, basta-te lisonjear o mau gosto do público e as suas piores inclinações. Político, enfileira-te nos partidos e dobra-te às imposições das clientelas. Jornalista, serve às oligarquias do dinheiro e das paixões populares. Profissional, abre balcão e faz da tua profissão apenas um negócio. És, enfim, um habilidoso animado pela cupidez. Oprime os fracos, abusa da ignorância, aproveita a condescendência da moral comum, explora a miséria, a estupidez ou os vícios humanos e depressa chegarás aos fastígios ilusórios que não alcançam os que trabalham com esforço rude e com desejo de justiça. Esses são, em verdade, os caminhos mais fáceis. À tua volta, os teus falsos amigos, quantas vezes os teus próprios pais e parentes impelem-te docemente e juncam de rosas a lisa estrada para que ela te apeteça mais. Pois eu digo-te, se te meteres por aí, degradas-te à condição repugnante de certos animais inferiores que mudam a cor conforme o meio e parasitam para poder viver. Ao contrário, o homem superior, o mais forte, o mais belo, é aquele que mais desinteressadamente serve à comunidade. E uma sociedade será tanto mais sólida e perfeita quanto maior o número de espíritos que a servem com puro desinteresse. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Jaime Cortesão, de autoria de José Manuel Garcia. Realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e André Pinto, assistência técnica de Leonor Matos. O Essencial sobre, um programa da Imprensa Nacional em parceria com a Antena 2.